Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa sala de aula da EBD Inovadora. E hoje, meus irmãos, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, mais uma pré-aula para estar ajudando os nossos queridos professores, coordenadores, alunos e todos aqueles que amam a nossa querida Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, para quem ainda não nos conhece, eu me chamo Paulo Neves e nós estamos toda semana com nossos irmãos, a nossa equipe da EBD Inovadora, sempre trazendo uma orientação, um subsídio, um suporte para os nossos queridos professores que estão aí na ponta na sua classe, levando e compartilhando a palavra do nosso Deus. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveite essa oportunidade, se inscreva no nosso canal, deixe o seu ok, deixe seu comentário, a sua pergunta, a cidade que você mora, a igreja que você congrega e a sua função na Escola Bíblica Dominical. Você é professor, você é aluno, você é coordenador, então deixe seu comentário, nós estamos lendo todos os comentários e respondendo também todos os nossos comentários dos nossos irmãos. E nós queremos agradecer todos os nossos irmãos que têm nos acompanhado, que têm estado conosco nessa jornada de aprendizado, os nossos irmãos de São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus, Teresina, Piauí, Marituba, Belém, Amapá, todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Nós queremos neste momento mandar um abraço a todos os nossos queridos professores, mestres da Escola Bíblica Dominical. Então você pode deixar o seu comentário de onde você nos acompanha e nós também estaremos deixando aquele abraço aqui para você que está conosco toda semana na nossa sala de aula da EBD Inovadora. Então vamos lá, meus irmãos. A nossa lição de hoje, ela apresenta 3 objetivos que você, professor, deve buscar alcançar quando estiver expondo essa lição. O primeiro deles é reconhecer a nossa imperfeição moral. O segundo é suplicar a Deus que nos santifique. E o terceiro objetivo, crer em Jesus como nosso mediador. Então esses são os nossos objetivos da nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, Juízes 19 a 21. O caos religioso de Israel. Esse é o tema da nossa lição que nós estaremos estudando a partir deste momento. O nosso texto áureo, ele encontra-se em Juízes, capítulo 21, e o versículo de número 25, que nos diz assim: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Verdade prática, nossa missão é proclamar o reino de Deus na terra e lutar contra a degradação moral que jaz o mundo. Então essa é a nossa verdade prática, que nós devemos então procurar colocar em prática essa verdade, essa lição de hoje e proclamando o reino de Deus na terra. O mundo jaz no maligno, o mundo moralmente vai de mal a pior e a igreja, a nossa missão como servo de Deus, como pessoas que foram escolhidas por Deus, nossa missão é proclamar a verdade de Deus, proclamar o reino de Deus na terra. Meus irmãos, nessa lição nós vamos estar estudando a segunda história da parte final de Juízes, e tem uma semelhança muito grande com a história de Mica, que foi a lição anterior que nós estudamos aqui. Quem ministrou foi nosso amigo, pastor Marcos Valério. Então a gente vê uma grande semelhança com a história de Mica, que a idolatria começa na casa de Mica, e dali se expande para toda uma tribo e a gente vê a degradação moral e espiritual, não só de uma família, mas de toda uma tribo. E hoje nós vamos estar vendo então essa semelhança com essa história e agora a degradação moral, a degradação espiritual vai passar então de uma família para uma tribo e assim vai alcançar todo Israel. A gente vai estar vendo aí o povo de Israel caindo no mesmo erro, se afastando do Senhor, se envolvendo com idolatria, virando as costas para Deus e aí
se afastando da presença de Deus. Então, nessa lição, a gente vai estar vendo aí o caos religioso de Israel, eles entrando nessa degradação moral, espiritual, se afastando cada vez mais de Deus. O primeiro ponto da nossa lição que nós estaremos vendo é o levita e sua concubina. Então nós vamos ver aqui o desenrolar de uma história de um levita que arruma ali uma concubina, e através desse relacionamento, meus irmãos, vai começar aí uma degradação moral, espiritual, uma história que envolve aí um afastamento da presença de Deus, um povo se afastando do seu Deus, se tornando idólatra e cada vez mais, como diz a palavra de Deus, que um abismo chama outro abismo, cada vez mais ele se afastando da presença de Deus, acabando aí com assassinato, morte, criminalidade, crueldade. Então nós estamos aí diante de uma história, né? Parece até que é um filme de suspense, um filme de terror, um filme de violência, mas é o povo de Deus se afastando da presença dele e aí cometendo aí atrocidades, se afastando espiritualmente de Deus e cometendo coisas horrendas aí. Isso vai servir de lição para nós, né, como igreja, para termos cuidado, sermos vigilantes, para não estarmos nos afastando do nosso Deus. Porque o homem sem Deus, ele realmente não tem escrúpulos, não tem limite, comete coisas horrendas, tudo por falta de Deus. Então, é isso que nós estaremos vendo aqui nessa lição. O primeiro subponto deste ponto, né, que é o levita e a sua concubina, nós vamos estar vendo a concubina de Judá, que se encontra em Juízes, no capítulo 19, o versículo 1, que diz assim: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos longes da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Então aqui, meus irmãos, nós começamos aqui a história no capítulo 19, vendo esse levita. Ele está à procura aí de um relacionamento, à procura de uma concubina, e ele encontra essa concubina, né? Agora, é importante nós compreendermos que esse sistema, essa forma, né, de relacionamento, o concubinato, era uma relação em que predominava a satisfação sexual do homem e a procriação, sem um compromisso de amor e respeito mútuo no casamento. Você observa que esse tipo de relacionamento, muito praticado ali, a gente observa no Antigo Testamento, ele não era um relacionamento ou uma prática aceita por Deus. Socialmente, naquela época, era aceito pelos patriarcas, mas é importante nós frisarmos aqui, é importante você orientar o seu aluno que jamais Deus aprovou tal relacionamento, né? E a gente observa em Gênesis, a gente observa que isso foi uma atitude que Abraão teve, Jacó, Davi também teve uma atitude dessa, Salomão e outros também que adotaram essa prática, que apesar de socialmente ser aceita nessa época patriarcal, né, pelos patriarcas, por esses homens de Deus, apesar de socialmente ser aceita, mas Deus nunca aprovou esse relacionamento. E nós vemos disso, né, os problemas que houveram com esses relacionamentos, esse tipo de relacionamento. Então nós vemos aqui que esse levita, ele toma para si uma concubina, né, de Judá. Essa concubina vai se comportar de forma não digna, não aceita, principalmente para o contexto, aqui para a sua época, porque ela vai trair o seu esposo. Ela vai cometer um adultério, como é descrito aqui no contexto, na passagem. Ela comete um adultério e a gente vai observar aqui no contexto que após ela cometer esse adultério, ela retorna para a casa de seu pai. E a gente vê também no texto o comportamento, né, do pai, um comportamento bajulador com o seu genro, justamente porque, segundo a lei, agora essa concubina poderia ser penalizada ou condenada à morte, né? O adultério, ele pela lei, ele era punido com apedrejamento. Então nós
vamos ver que esse pai aqui está bajulando o seu genro. A gente vê na leitura que ele não, o levita quer retornar, ele não retorna, já está tarde, fica aqui, né? Vamos jantar junto, vamos ficar essa noite aqui. Então você vê esse comportamento do pai, porque o pai sabia que, segundo a lei, a sua filha poderia ser apedrejada. O levita ele vai na casa do pai da moça porque ele quer retomar então esse relacionamento. Então esse primeiro subponto aqui, irmãos, a gente vê essa concubina, né, de Judá, né, que o levita toma para si, né, e ela trai o seu esposo, retorna para a casa do seu pai e o levita vai atrás da sua esposa porque ele a quer de volta. Aí a gente entra no segundo subponto dessa lição, que é abuso sexual em Gibeá. Juízes, capítulo 19, versículo 25, que nos diz assim: porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então ele pegou da concubina do levita e entregou a eles fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Então aqui, meus irmãos, a gente começa a ver uma situação muito delicada, uma situação de estupro. Meus irmãos, nesse ponto, nesse subponto aqui da nossa lição, a gente precisa verificar alguns pontos interessantes, alguns assuntos interessantes, com relação à hospitalidade. No Oriente Médio, né, o povo ele tem essa prática, né, esse costume, essa cultura de ser hospitaleiro, de receber as pessoas, diferente, né, da cultura do Ocidente, que a gente vive essa questão de insegurança. Então a pessoa não confia muito de receber as pessoas em sua casa, mas nesse contexto a cultura era de hospitalidade. Então eles tinham esse costume, né, de tratar bem os viajantes, de tratar bem os peregrinos, de alimentar, de fornecer abrigo, né? Então a gente vai ver que quando esse levita ele vai para a casa do seu sogro, né, buscar ali a sua concubina, então chama a atenção dos moradores ali em Gibeá. Esses moradores, porém, eles estavam tão afastados de Deus, né, não observavam a lei de Deus, e eles não tinham, né, já tinham perdido essa prática. Eles não se preocupavam em tratar bem os viajantes, em tratar bem os visitantes. Então nós vamos observar aqui uma situação, com um episódio aqui exatamente igual ao episódio que aconteceu ali em Gênesis, no capítulo 19, né? Mas o seu desfecho, né? O final aqui desse contexto é diferente. Porque lá em Gênesis 19, nós vamos ver que quando os anjos chegam na casa de Ló para destruir ali Sodoma e Gomorra, né? Os homens daquele lugar viviam numa prática, né? Uma prática sexual, né, diferente do normal. Então, eles ficam interessados naqueles homens ali. Ló chega a oferecer a sua filha, né, para que eles não mexam ali com aqueles homens. Mas eles desprezam ali a filha de Ló porque eles estavam interessados em manter relações ali com aqueles homens, que eram os anjos que haviam ido ali naquela localidade para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Então, em Gênesis, a gente vê os anjos tirando a família de Ló, né, para que eles não sofram a destruição ali junto com a cidade, e eles são preservados. Deus preserva ali, né, a família de Ló. Porém, nesse acontecimento aqui, nessa situação em Gibeá, a maldade dos homens prevaleceu. Né? Eles veem aquele visitante, eles veem aquele levita, e eles estão vivendo ali a mesma degradação moral e espiritual, e eles ali chegam na casa do sogro, aqui então do levita, e eles pedem que ele passe para eles aquele homem, aquele visitante. Daí o homem oferece a sua filha: não, olha, deixa o hóspede em paz, pega minha filha virgem, né, a concubina,
mas deixa o visitante. Mas a maldade daqueles homens, né, era tão degradante a situação deles que eles rejeitam. E eles vão querer, então, né, esse visitante, esse levita, para ter um relacionamento ali com ele. E o que acontece? Aqui, o desfecho foi diferente daquele lá em Sodoma e Gomorra. Então, o que vai acontecer aqui? Aquele homem, aquele levita, temendo pela sua vida, né, aquela situação delicada, aquela situação difícil, ele é preocupado com a sua integridade, com a sua segurança, ele vai expor a sua esposa. Ele vai expor a mulher que ele tinha ido buscar, a sua concubina. Então, essa atitude desse homem, né, e lançar a sua mulher, lançar a sua concubina, vai demonstrar o seu real sentimento que ele tinha com aquela mulher. Não era uma relação de amor, não era uma relação de realmente uma unidade pautada num sentimento, no amor. Não, ele via aquela mulher como uma propriedade. Então, temendo pela sua segurança, ele lança a sua esposa, ele lança a sua concubina, né, para que aqueles homens peguem a sua esposa e preserve a sua vida, a sua integridade. E nós vimos no texto o que vai acontecer aqui. Esses homens vão abusar dessa mulher, vão passar a noite toda abusando daquela mulher. Esse fato do levita lançar a concubina para o bando de homens devassos só reforça que ele a enxergava apenas como propriedade, diz o comentarista da nossa lição. O que choca mais aqui, meus irmãos, o que deixa a gente até de certa forma ali revoltado, né, indignado com a situação, é o fato que após ele lançar a sua esposa para aqueles homens abusarem, para aqueles homens matarem, ele ainda vai dormir, ele consegue dormir diante dessa situação. E aí ele pela manhã se levanta tranquilo, calmo, em paz, diante dessa situação. E quando ele chega à porta, ele vê a mulher já ali morrendo, a mulher, sua esposa, que passou a noite toda sendo abusada sexualmente, morta por aquele bando de homens levianos, aquele bando de homens cruéis, sem Deus, idólatras, levianos, né, que haviam abusado da mulher, então, desse levita aqui. O povo havia se tornado insensível à violência e mais tarde eles vão resolver esse problema, o caso de violência, gerando mais violência, para você ver a situação, a degradação moral e espiritual do povo. Então, a gente finaliza o segundo subponto e a gente passa para o terceiro subponto, que é violência sem precedentes. Está lá em Juízes, capítulo 19, versículo 30, que diz assim: cada um que a isso presenciava aos outros dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai nisso, considerai e falai. Então, olha só, meus irmãos, esse é um daqueles acontecimentos que para uma nação, principalmente no dia que nós estamos vivendo, imagine este acontecimento. Hoje seria a manchete em todos os jornais, vídeos dos acontecimentos se espalhariam, né, pela internet, pelas redes sociais, comentários carregados de ódio. Imagine a situação do acontecimento desse se fosse hoje. Então, seria lançado nas mídias, nas redes sociais, esse acontecimento, né? Um grupo de homens que tomam uma mulher, abusam dessa mulher a noite toda. Isso daí ia ser ia ter um discurso de ódio, né? Ia se propagar aqui em todas as mídias sociais, ia ser conhecido por todos, e foi isso que aconteceu em Israel. Então, meus irmãos, mesmo o levita, né, que agora se levanta pela manhã, encontra a sua concubina ali morta, né, pela violência cometida por esses homens, que passam a noite toda estuprando essa mulher, abusando dessa mulher. Agora, pela manhã,
Após ele dormir tranquilamente, ele se levanta, encontra a mulher morta, e o que ele vai fazer? Como ele não dispõe, na época, desses recursos tecnológicos, para espalhar mensagem, para divulgar esse acontecimento, que se fosse hoje, rapidinho se espalharia, né, essa notícia, mas olha a situação que ele vai criar para fazer isso. Ele vai tomar uma decisão perturbadora. Uma decisão que a Bíblia fala aqui, né, os israelitas, que nunca foi visto desde quando eles saíram ali do Egito, que eram escravizados. Não se viu uma situação dessa. O que ele vai fazer? Em mais uma demonstração de frieza e desprezo por sua companheira, ele vai esquartejar a sua esposa. Ele vai cortar sua esposa em 12 pedaços, vai esquartejar. E ele vai enviar cada pedaço da sua esposa a uma tribo de Israel. Com isso, né, ele vai ter esse efeito viral. Ele vai alcançar esse efeito porque todos, né, ao receber um pedaço ali, imagine só a situação, receber um pedaço, né, de uma mulher, vão procurar saber o que é isso. E eles vão ter a oportunidade de saber, porque o levita vai conseguir reunir todo o povo aqui para falar do acontecimento e vai trazer essa revolta, esse sentimento de ódio e aí uma busca pela vingança e aí cada vez mais a situação vai se tornando mais degradante, mais violenta, mais sem Deus, né? E aí aflorar essa situação humana, né? Que o ser humano é mau e ele vai demonstrar isso daqui, que sem Deus ele é capaz de fazer coisas horrendas, né? Coisas absurdas, que é o que nós vamos ver aqui no segundo ponto. Então vamos lá. O segundo ponto da nossa lição nos diz assim: vingança contra Benjamim. Primeiro subponto, o conselho dos israelitas, Juízes, capítulo 20, o versículo 1 nos diz assim: saíram todos os filhos de Israel, e a congregação se ajuntou perante o Senhor em Mispa, como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade. Então, meus irmãos, olha só, esse tempo que nós estamos vivendo, né, que esse contexto que nós estamos estudando e analisando, o povo ainda não tem um governo centralizado. Né? Eles viviam aqui num sistema de tribos, né? De regiões, mas esse acontecimento, através desse acontecimento, nós vamos observar que todos vão se reunir. Por que eles vão se reunir? Imagine você, a tribo de Dan, a tribo de Efraim, então cada tribo vai recebendo uma parte ali dessa concubina, dessa mulher. E eles vão querer saber agora o que aconteceu. E eles vão se reunir em Mispa e vão ouvir agora o levita, né, deste acontecimento. Então eles vão se reunir como um só homem. Então, apesar de não ter um governo central, eles tinham um mecanismo ali, né, que numa necessidade, num momento ali, poderia ser num momento de perseguição, um momento de guerra, eles tinham um mecanismo que eles podiam, então, se reunir. Né? E esse fato vai reunir o povo todo no mesmo lugar, né? E eles vão então saber do levita o que foi que aconteceu. Quando eles reúnem, né? Quando eles conseguem se reunir, eles vão escutar um relato lá do levita, né? Deste acontecimento. O que é mais triste aqui, que agora, após eles saberem do relato, os inimigos não são mais um povo estranho, não são mais um povo que não conhece a Deus. Os inimigos serão os próprios irmãos, os benjamitas. Será ali do próprio povo de Israel, os seus inimigos. Porque eles vão se reunir para saber os detalhes do caso. E o levita ele vai dar esse relato cuidadosamente. Um relato elaborado, um relato detalhado da situação, para as tribos agora que estão reunidas, porém, ele vai omitir detalhes importantes, porque ele não vai dizer agora para as tribos, né, para o povo de Israel, que
com medo dele ter prejuízo, com medo dele colocar a sua vida em risco, ele lança a sua mulher, ele lança a sua esposa para aquele bando de homens levianos, cruéis. Ele omite isso. Ele vai contar que aqueles homens estupram a sua esposa, abusam da sua esposa sem dó, sem piedade, com requinte de crueldade. Eles a matam e, num ato desesperador, ele esquarteja a esposa e manda uma parte para cada tribo, que é para deixar ciente. Então, a parte dele, da sua culpa, ele vai omitir. E aí vai contar somente a parte que lhe cabe. O levita cuidadosamente elabora o relato e omite aquilo que vai lhe favorecer. Então, meus irmãos, nós precisamos entender com essa lição que nós precisamos ser transparentes e humildes, admitindo nossos erros e os deixando para trás, tendo a certeza de que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Nós não podemos ser como esse levita. Quando nós errarmos, nós omitimos os nossos erros. A gente precisa compreender. Quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Porém, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará. É importante nós sabermos disso. O segundo subponto da nossa lição nos diz assim: guerra civil. Juízes capítulo 20, o versículo de número 10, nos diz assim: tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para providenciarem mantimento para o povo, a fim de que este, vindo de Gibeá, de Benjamim, faça a ela conforme toda a loucura que tem feito a Israel. Então, olha aqui, o problema não resolvido se potencializando. Então, o erro do levita, a gente observa aqui que ele está se agravando. A omissão dele dos detalhes, o medo de prejudicar a sua vida, encobrindo os seus erros, as suas falhas, ele vai aqui tomar uma proporção sem precedente, porque todo Israel agora vai entrar numa guerra civil. Então, o povo já está reunido, se preparando para uma guerra civil, para uma batalha entre os próprios irmãos, no meio do próprio povo de Israel. Mas, inicialmente, os israelitas, o povo que se reuniu ali, agora indignado, querendo vingança, querendo a vingança por esse ato de crueldade, eles se reúnem e eles inicialmente solicitam à tribo de Benjamim, aos benjamitas, que entregasse apenas os culpados pelo atentado. Então eles reúnem, mandam um mensageiro ali para os benjamitas e diz: olha, nós queremos aí eliminar o mal. Esse ato, esse crime, não pode ficar impune. A lei manda que isso seja tirado do meio do povo. Então, nos entregue os culpados. E aí vai ficar tudo em paz. Israel precisa tirar o mal que está no meio do povo. Então, vocês vão nos entregar os culpados para que eles sejam punidos e o mal seja tirado do meio do povo de Israel. Porém, essa situação, essa degradação moral, espiritual, estava já arraigado no meio do povo. Não era somente no meio desses homens que praticaram esse erro. Era no meio de todo o povo. Todo o povo estava contaminado com o mal. E a gente vê isso porque eles não vão permitir, eles não vão aceitar, eles vão proteger os infratores, eles vão acobertar, eles vão apoiar o erro dessas pessoas. Segundo a lei, eles teriam que tirar o mal, eles teriam que punir os culpados, mas eles vão, em vez de punir, eles vão proteger, porque são os seus parentes. Aqueles homens eram benjamitas também. Então, era a liderança, muitos dos líderes poderia ter parentes ali no meio. Então, eles vão proteger os seus parentes, eles vão proteger os infratores. Como uma tribo, todos estavam, de alguma forma, ligados por laços e parentesco. Então, eles estavam ligados ali.
Então isso vai culminar numa proteção, numa cumplicidade. Eles vão proteger os culpados. E a gente precisa compreender aqui que muitas das vezes nós somos cruéis em julgar os outros. A gente precisa observar isso. No nosso julgamento, né, às vezes com os outros, nós somos implacáveis, nós somos seguros, às vezes cruéis, porque o julgamento é com o outro. Mas quando envolve uma pessoa que é da nossa família, às vezes nós tomamos a atitude aqui dos benjamitas. A gente pega leve, como dizem, a gente passa ali, faz vista grossa, ou então não pune, a gente quer evitar as polêmicas, trazendo para a nossa realidade. Não faz parte da minha família. Aí eu vou para as redes sociais, aí eu critico, aí eu exponho, aí eu zombo, eu quero justiça, né? Eu quero punir. Mas quando é um amigo ou alguém da nossa família, aí a gente omite, a gente esconde, a gente não coloca nas redes sociais, né? O tratamento é totalmente diferente. Mas nós não podemos ser assim. Não é querer proteger o culpado. Então a gente não pode ter essa atitude. Fica aqui uma lição para nós. Errou, precisa tirar o mal. Errou, precisa confessar, precisa tirar o pecado, precisa se converter do mal. E nós não podemos acobertar, ser cúmplice, compactuar com o erro, compactuar com o engano, ainda que seja alguém do nosso círculo de amizade, alguém dos nossos parentes. Nós não podemos compactuar com o erro. Nós precisamos entender que o pecado nos afasta de Deus e nós devemos tirar o pecado do nosso meio para agradar a Deus. Fica esse alerta para nós da palavra de Deus. Nós entramos agora, meus irmãos, no terceiro subponto. Benjamim é arrasada. Juízes, capítulo 20. Versículo 48, que nos diz assim: Os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e passaram a fio de espada tudo o que restou da cidade, tanto homens como animais, em suma, tudo o que encontraram, e também todas as cidades que acharam puseram fogo. Os benjamitas, eles reuniram 26 mil homens. Então, meus irmãos, observe bem. A guerra civil é instalada, porém, Benjamim ela vai ser aqui arrasada, destruída totalmente. A gente vê aqui que aquele ato criminoso, aquele ato devasso desses homens cruéis, vai tomar uma proporção muito grande, porque sem a direção de Deus, eles vão buscar uma forma de punição que vai ser além da conta, vai ser de uma forma exagerada. Eles vão matar homens, vão matar mulheres, vão matar crianças, vão destruir a cidade, vão matar todo mundo. Benjamim, por acobertar ou apoiar o erro, e não aceitar entregar os culpados para que fossem punidos e o problema ser resolvido, como toda a cidade, toda a tribo também estava contaminada, e eles acobertam, eles apoiam o erro, agora eles não entregam os culpados e vão se levantar, vão organizar o exército para ir contra Israel. Então, olha só, os benjamitas, eles vão preparar um exército com 26 mil homens, porém, o exército de Israel, ele se reúne como um só homem. Todos se reúnem porque querem a punição deste crime, dessa crueldade. E eles vão reunir um exército de 400 mil. Agora, olha a disparidade. 600, 400 mil vão estar lutando contra 26 mil. Você já percebe aí que vai ser realmente uma derrota muito grande. Não vai ser nem uma guerra. Isso não vai ser uma guerra. Isso vai ser um genocídio completo, a matança geral aqui de uma tribo. É isso que vai acontecer. Como habitavam nos altos de uma região montanhosa, isso conferiu aos benjamitas uma certa vantagem. Quando o povo de Israel, os israelitas, eles vinham, o exército vinha contra os benjamitas, eles precisavam se dividir, para poder atacar. Com isso,
os benjamitas, eles têm ali algumas vitórias, né? Então, o povo de Israel perde 10% dos seus homens, sem conseguir vencer, né? Sem conseguir vencer a batalha. E aí, ao perder aqui um grande número de homens, né, desse exército, 10% eles vão perder nesse confronto, aí eles vão clamar ao Senhor, eles vão buscar o Senhor. Como o comentarista coloca aqui, após perderem 10% de seus homens, sem conseguir qualquer vantagem em batalha, Israel, pela primeira vez, volta-se ao Senhor, em prantos, para jejuar e oferecer sacrifícios a Deus, antes de perguntar novamente se deveriam fazer uma nova investida contra seus irmãos. O mais triste aqui, irmãos, que toda essa matança, toda a perda aqui de homens, de mulheres, toda essa morte que nós estamos observando aqui, eram os próprios irmãos, era o povo de Deus, era o povo que saiu do Egito, era o povo que clamava a Deus, né, que após a morte de Josué está vivendo esses altos e baixos, esse círculo, né, de adorar a Deus e de se desviar, de se afastar, de adorar outros deuses, e agora culminando aqui numa guerra civil, irmãos matando irmãos. Isso que é mais lamentável, né? Mas eles vão se voltar para Deus. Antes de perguntar novamente se deveriam fazer uma nova investida contra os seus irmãos, né, que é o que é triste aqui, com a resposta definitiva do Senhor e uma nova estratégia, Israel sai vitorioso. Após a perda, né, eles têm esse confronto, perde muitos homens, muitos soldados, eles se voltam para Deus, eles vão orar, vão clamar, vão jejuar, aquilo que os benjamitas não fizeram, em clamar ao Senhor e se voltar para Deus, Israel ele vai fazer, né? Ele vai buscar Deus e vai receber uma resposta positiva do Senhor. Após essa resposta positiva, eles vão sair vencedores nessa batalha. Cegados pelo ódio, o exército passou a fio da espada homens, mulheres, crianças, animais e todas as propriedades dos benjamitas, sobrando apenas 600 homens que fugiram para o deserto. O que era uma peleja militar, rapidamente tornou-se num genocídio. Então, meus irmãos, a gente fica analisando que quase uma tribo toda se perdeu, né? De 26 mil homens, de 26 mil soldados, o exército aqui cegado pelo ódio, eles tomam essa atitude aqui que foi além da conta. Deus promete, né, a vitória, e eles vão e recebem realmente a vitória da parte de Deus. Porém, eles vão além da conta, além daquilo que deveriam ir. Eles matam todo mundo. Eles estão aqui procurando vingança pela morte de uma mulher, né, a concubina do levita, que foi estuprada, que foi abusada. Mas olha a situação que eles chegaram. Eles eliminam toda a cidade, eles matam ao fio da espada mulheres, homens, crianças, animais, tocam fogo em tudo. Então observe o grau de violência para punir uma violência. E aí, o comentarista coloca aqui, você vai ler lá no contexto, que dessa tribo sobra somente 600 homens. Uma tribo quase que toda foi eliminada. Não foi uma guerra como nós falamos, foi um genocídio completo. Quase que eles eliminam toda a tribo dos benjamitas. Aí a gente vai passar então para o terceiro subponto, que é a consequência dessa violência, a consequência do genocídio. Então a gente passa aqui para o terceiro subponto. Após quase eliminarem toda a tribo, os israelitas questionam e tentam culpar a Deus por ter aberto uma brecha entre eles. Está lá em Juízes, capítulo 21, verso 3 ao verso 15. Em seu conselho, não consultaram a Deus, mas disseram, isto é o que faremos. Está o versículo 9. Então foi eles que tomaram atitude. Deus promete a vitória, mas eles tomam uma atitude. Então eles escolhem, está aqui no verso, eles escolhem a decisão que iriam tomar, né? E agora após observarem, né, após cair a ficha, como dizem, né, após observarem o grau de violência que eles cometeram, eles tentam passar essa responsabilidade para Deus.
Isso é muito inerente a nós, né? Às vezes tomamos uma atitude e queremos colocar a culpa em alguém. Nós vemos isso desde o Jardim do Éden, né? Quando o homem erra, tenta colocar a culpa na mulher, a mulher coloca a culpa na serpente e o homem tenta se esquivar da sua culpa, né? Então nós vemos isso se repetindo aqui. Após o massacre, não se arrependeram de seus excessos na guerra, ao contrário, suas decisões levaram a novas atrocidades. Então, olha só, eles erram na medida da punição, eles exageram na medida da punição, tentam colocar a culpa em Deus, não se arrependem e, para tentar resolver o problema, eles vão cometer mais atos de crueldade, mais crimes. Em vez de se voltarem para Deus, eles vão cometer novas atrocidades, que é o que nós vamos estar vendo. Aí o primeiro subponto deste ponto é o problema do julgamento, que está lá em Juízes, capítulo 21, e o versículo 1, que nos diz assim: Ora, haviam jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo, nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Mais uma vez, nós vemos aqui, irmãos, nesse primeiro subponto, um problema que os israelitas criaram para si mesmos. Quando eles ficam cientes, não é, do acontecimento, daqueles homens matarem essa concubina ali do levita, eles se reúnem e eles fazem um juramento, que ninguém de Israel daria ou permitiria que suas filhas casassem com os varões benjamitas, né? Como uma forma ali de punição, pelo ato cometido. Então, eles fazem esse juramento diante do Senhor. Agora eles estão diante de um dilema. Por quê? Eles observaram que cometeram um erro muito sério, né? Eles estão diante de um problema, porque Deus promete a vitória, porque o mal precisava ser eliminado do meio do povo de Israel. Os benjamitas não se arrependem, não se voltam para Deus. A Israel, após perder ali muitos homens, eles se lançam diante de Deus, eles jejuam, eles oram, se arrependem. Deus promete a vitória, mas eles vão além da conta. E agora eles estão observando isso. Sobraram somente 600 homens da tribo de Benjamim e eles querem reparar o erro. Só que eles não podem ceder as suas filhas para esses homens casarem e darem continuidade a essa tribo, aos descendentes, por conta de um juramento precipitado, igual ao juramento que Jefté fez. Então eles não podiam fazer isso, tendo perdido a referência do caráter de Deus. Igualmente o seu padrão moral ao dos povos cananeus. As soluções que encontraram para esse dilema foram as piores possíveis. Suas mentes estavam cauterizadas, já não discerniam entre o certo e o errado. Então, eles estão aqui diante de um problema, porque eles se arrependem, porque eles quase eliminam uma tribo, quase que eles perdem uma tribo inteira. E aí eles começam a lamentar, eles começam a chorar, e agora o que nós vamos fazer? Mas nós não podemos ceder mais as nossas filhas, porque nós juramos perante o Senhor, né? Nós fizemos esse juramento precipitado. E aí, em vez deles buscarem a Deus, em vez deles buscarem uma solução em Deus, orar, clamar, mas eles estavam totalmente afastados de Deus, com a mente cauterizada. E aí eles vão tomar uma atitude errada novamente, que nós vamos ver aqui no segundo subponto. Eles vão procurar ali uma solução para esse problema. Aí a gente entra no segundo subponto, que é soluções mais problemáticas. Então nós falamos que o povo aqui está com a mente cauterizada, que não busca a Deus para resolver os seus problemas, vão de si mesmo tentando encontrar ali a solução, a saída. E cada vez mais eles vão se afundando, porque são soluções problemáticas, não são atitudes assertivas. E a gente vai ver isso, olha, Juízes capítulo 21, versículo 23, que diz assim: Assim fizeram os filhos de Benjamim, e levaram mulheres conforme o número deles, das que arrebataram das rodas que dançavam, e forçaram, e foram-se, voltaram à sua herança, reedificaram as cidades e habitaram nelas. A hipocrisia é muito clara, meus irmãos, aqui. Após supostamente vingar a morte horrenda de uma mulher violentada, massacrando todas as mulheres de uma tribo,
a solução para o impasse de seus 2 juramentos precipitados foi cometer mais assassinatos, dizimar mais uma cidade e mais mulheres, raptar moças virgens de 2 cidades e tudo isso entre o seu próprio povo. Então, para você ver, meus irmãos, quando nós estamos fora do plano de Deus, fora da vontade de Deus, não adianta nós queremos tomar decisões, atitudes do nosso próprio coração, sem uma direção de Deus, porque com certeza vai dar errado. A história está aí para nós compreendermos. Só lembrando que o título da nossa lição é Histórias do Passado, alerta para o presente. Então a história está aí para nós compreendermos, não cairmos nos mesmos erros. A medida que eles tomaram aqui, o genocídio que eles fizeram, trouxeram graves problemas para eles. E era para eles, então, clamarem ao Senhor, se arrependerem, buscarem a Deus, para Deus dar a direção. E eles não fazem isso. Olha o problema que eles estão. Da tribo de Benjamim existe somente 600 homens. E eles querem agora ajeitar, dar um jeito na situação que eles mesmos criaram. Eles que cometeram o genocídio, não foi Deus que mandou. Apesar deles tentarem colocar a culpa em Deus, mas o texto é claro dizendo, eles mesmos dizendo, olha, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer dessa forma. E agora, o que eles vão fazer? Olha, quando nós reunimos em Mispa e nós juramos ali que nós iríamos para a guerra, teve uma cidade que não quis se juntar a nós. Eles não foram. Então, como eles não foram, eles não fizeram o juramento de entregar suas filhas, de não entregar suas filhas. Então tá aí a solução. A gente vai lá, vai pegar as moças virgem e vai dar para os benjamitas. Aí eles vão casar, vão ter filhos e vão dar continuidade nessa tribo. Olha a mentalidade deles, uma mente cauterizada pelo pecado. Só que para eles fazerem isso, na cidade havia criança, havia mulheres. Então, ele intentando, querendo defender uma mulher que foi violentada, criaram um problema. E agora eles querem resolver o problema não na direção de Deus, mas com outro problema. E eles vão fazer isso. Eles vão invadir essa cidade, porque na mentalidade deles, não, eles não participaram da guerra. Então, por não participar com Israel na guerra, eles agora vão ser punidos. E é isso que eles vão fazer, da sua própria cabeça, do seu próprio coração, sem consultar Deus. Aí, meus irmãos, eles invadem a cidade. Eles matam homens, mulheres, crianças, destrói tudo e, após toda a destruição, eles vão pegar as mulheres de lá, né? As moças, as virgens. Porém, eles conseguem, após toda a crueldade, né? Estão vivendo aqui essa hipocrisia. Ah, aqueles homens mataram uma mulher, eles mataram todas as mulheres. Aí eles pegam umas mulheres para entregar para os benjamitas. Porém, eles conseguem só 400 mulheres. Eles vão lá em Jabes-Gileade, né, que é a cidade que não participa ali da guerra. É uma forma de punição para eles. Eles são destruídos. Aí eles pegam 400 mulheres e entregam, né, para os benjamitas. Porém, ainda ficam 200 benjamitas sem esposa. E aí eles vão tomar uma outra atitude. E agora, onde nós vamos conseguir essas 200 mulheres? Aí eles vão ter a seguinte estratégia. Eles vão falar ali então para os benjamitas, olha, em Siló, eles sempre fazem ali a festividade, e eles colocam as donzelas, né? Faz aquela roda de dança. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão entrar lá e aí vão raptar essas moças. E assim os benjamitas vão fazer. 400 já tinha conseguido aqui as esposas, e agora eles vão em Siló, nesse momento de festividade, e quando as moças estão ali em roda de dança, como diz o texto, eles vão tomar 200 mulheres ali, vão raptar essas 200 mulheres para os benjamitas. Diante dessas mulheres, eles retornam para as suas cidades, eles retornam para a sua localidade, agora com o seu problema resolvido, e eles retornam. Então, meus irmãos, não queiram tomar uma decisão do seu próprio coração, da sua própria cabeça. Busque a solução em Deus, clame ao Senhor, busque uma orientação divina, porque com certeza
a solução que Deus vai dar não será uma solução problemática como foi no caso aqui de Israel, né? Porque a solução que eles arranjaram trouxe mais prejuízo, trouxe mais problema, cobriu um erro com um erro maior, né? Querer consertar uma falha com uma falha muito maior. Eles queriam aqui punir o erro dos homens levianos, cruéis, que mataram a concubina ali do levita, porém eles não se atentaram, né? Que eles mataram muito mais mulheres, crianças, homens, tocaram fogo, destruíram, criando, né, um problema muito maior. Então não deixe de buscar o Senhor. Aí nós passamos para o terceiro e último subponto, que é a transição dos juízes para o reinado. Nós estamos chegando aí no final da história dos juízes e nós vamos chegar no período aí de transição de governo, né, de juízes para um período de monarquia, da presença do rei. Então, nós estamos já nesse momento, vivendo esse momento aqui de transição. O livro de Juízes expõe a espiral descendente, né, de degradação moral que trilhou Israel desde a morte de Josué. Então a gente vem vendo, né, esse momento aí se arrastando, altos e baixos, um círculo infindável, ora estando bem, ora estando mal, ora estando escravizado, ora sendo liberto, ora clamando ao Senhor, ora adorando outros deuses. Então nós vemos isso. E aí Juízes capítulo 21, versículo 25, fala justamente disso. Nos diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, né? E a gente observa que essa transição, ela não é aleatória, ela tem o controle de Deus. A gente vai ver, não é, esse período avançando, chegando ali o primeiro rei de Israel, Deus levantando um rei para Israel, para centralizar esse povo, para começar a organizar, né, a questão espiritual. A gente vai ver, né, neste período Davi sendo levantado, a gente vai ver Salomão, né, sendo rei em Israel, porém a gente também vai ver a dificuldade que esse período vai trazer, os problemas que esse período vai trazer. No período de Salomão, Israel, a gente vai ver Israel sendo dividido, a gente vai ver as crises espirituais que irão se abater, mas o que é muito importante nós observarmos aqui nesse período de transição, que Deus está no controle de todas as coisas. E esse período de rei se levantando, rei após rei, reino após reino, isso daí é um processo de Deus. É uma linha de acontecimento que Deus está no controle, porque o propósito de Deus é levantar um reino perfeito, é levantar um governo perfeito. Isso não estabelecido na pessoa de um rei humano, mas o fim é um rei divino. A transição dos juízes para os reis é um período transitório, não é o fim. O fim é justamente um rei perfeito, né? É o Messias, é Jesus, ungido pelo Espírito Santo de Deus, que vai ser o libertador, não somente de Israel, mas de toda a humanidade. Então, no projeto de Deus, no plano de Deus, esse momento que Israel vai viver de transição, né, dos juízes para os reis de Israel, é esse processo que Deus está no controle, que vai culminar com o aparecimento ou com a vinda do rei Jesus, do Messias, que vai ser libertador de Israel, que vai ser libertador do povo de Deus, guiado pelo Espírito de Deus, ungido pelo Espírito de Deus, para libertar Israel. E não só Israel, mas toda a humanidade. Então esse é o projeto de Deus, né? Glória a Deus, e a gente vai estar acompanhando isso, a gente vai estar estudando sobre isso nas lições subsequentes, né? Em outros momentos a gente vai estar vendo sobre isso, e nós já sabemos que Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí nós vamos para a nossa aplicação pessoal, né? Acompanhe com a gente aí a nossa aplicação pessoal.
que nos diz assim: as semelhanças entre Israel no tempo dos juízes e a sociedade atual nos serve de sinal. Proclamar o reino de Deus nessa terra através da palavra e do exemplo é a melhor maneira de prevenir o caos total até a volta de Jesus. Meus irmãos, essa foi a nossa lição de hoje. Lição de número 9, que nós estudamos aí o caos religioso de Israel. E a gente precisa estar ligado, atento. Por quê? Qual é o interesse de nós estudarmos, irmãos, uma situação tão delicada como essa, né? Num ato de crueldade, criminalidade, abuso sexual, estupro. Qual é a finalidade disso? É o que a nossa lição nos trata. Juízes e Ruth, histórias do passado, alerta para o presente. É um alerta para nós não cairmos no mesmo erro que Israel caiu. Então é a gente aprender com o erro, literalmente aprender com o erro dos outros, como sempre nos falaram, não é? Sempre nos repassaram esse ditado, né? É não cair, é olhar para o erro dos outros e não cair nesses mesmos erros, tá bom? Então, nós encerramos aqui a nossa lição. Muito obrigado por estar conosco, por estar nos acompanhando, por estar mandando a sua mensagem. Continue nos apoiando, continue nos seguindo. Que Deus continue abençoando grandemente a sua vida, o seu ministério, a sua classe. A nossa oração é que a sua classe cresça cada vez mais, a sua EBD cresça cada vez mais, que Jesus continue lhe usando para ser um canal de bênção, para abençoar muitas vidas em nome de Jesus. Essa foi a nossa pré-aula, a nossa sala de aula da EBD Inovadora. Curta, né, o nosso vídeo, comente, compartilhe e vamos junto construir uma EBD inovadora. Muito obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro, nossa próxima pré-aula, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você e abençoar a sua vida. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Senhor, que a tua palavra possa abençoar os nossos irmãos. Que essa lição venha impactar a vida dos nossos alunos, venha trazer mudança, transformação, consciência, um despertamento e muita bênção e crescimento na nossa escola bíblica dominical, na nossa classe. Senhor, que o teu Espírito use cada vez mais os nossos irmãos, professores da nossa querida escola bíblica dominical. Nós te agradecemos por tudo, no teu nome santo. Amém e amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.